verde seriam os dados históricos, de fato, que foi observado, e vermelho seriam nossas previsões históricas. Olha que interessante, ele preveu essa tendência de subida nas minhas ações. Você sabia que você pode prever o futuro usando o Python? Como, por exemplo, prever a tendência no preço de uma ação, para saber se ela vai subir ou vai descer nos próximos dias, meses e até mesmo anos. E tudo isso é possível usando conhecimentos em Python e Machine Learning. Então, se você ficou curioso e quer explorar um pouco mais desse mundo, fica comigo nesse vídeo. Sou Augusto da Eficiência Programada e bora aprender! Eu vou começar o vídeo de hoje com uma pegada um pouco diferente, propondo aqui um exercício que eu pessoalmente gosto muito e faço nos meus projetos, que é um breve brainstorming desse nosso projeto. Entender qual o resultado que a gente quer obter e ter uma clareza melhor dos processos e etapas que a gente vai ter que seguir para concluir esse objetivo, concluir e fazer essa análise, tá, pessoal? Então, vamos fazer aqui, serve como exercício até para os próximos vídeos, que eu gosto bastante. Então, sem mais enrolação. Vamos começar com qual é o objetivo da nossa análise, né? Qual é o resultado final que a gente quer obter? A gente quer prever a tendência nos preços de uma ação, como eu disse inicialmente. E eu quero fazer isso, eu quero conseguir prever esses preços, essas tendências, próximos dias, meses e até mesmo ano. Você vai ver que nesse projeto de hoje, a gente vai prever para os próximos 365 dias, vulgo um ano, beleza? E como é que eu vou fazer isso? Para isso, eu vou ter que construir um modelo de previsão usando Machine Learning, tá bom? E nesse caso aqui, eu vou usar um modelo específico para o nosso caso aqui de séries temporais, mas daqui a pouco eu vou explicar aqui para vocês, beleza? Então, com base nesse meu objetivo, aonde eu quero chegar, quais etapas a gente vai ter que seguir para poder fazer essa análise aí, tá bom? Para construir esse modelo. Primeira coisa que a gente vai ter que fazer é baixar uma série histórica, né, uma base de dados com o histórico de preços dessa ação que a gente está querendo prever, tá bom? E para isso a gente vai utilizar uma biblioteca chamada Yahoo Finance, que é muito utilizada aí em Python, utilizada para fazer essa integração entre Python e mercado financeiro e finanças. Inclusive está ganhando bastante hype por aí, e é muito interessante vocês já entenderem como é que a gente utiliza ela minimamente, tá bom? A gente vai usar pouco dela, mas eu já vou dar um direcionamento para vocês, vou até dar algumas referências para vocês estudarem, tá bom? Então vamos dar um pontapé de partida nessa biblioteca aí que é muito interessante, está ganhando bastante hype nesses últimos tempos, tá bom? E com a nossa base de dados baixada, né, download dela, a gente vai ter que fazer uma breve formatação e tratamento nos dados. Não vai ser algo muito robusto, vai ser algo bem breve, mas para isso a gente vai utilizar a nossa queridíssima biblioteca Pandas, tá bom? A biblioteca mais utilizada aí em manipulação, tratamento e análise de dados em geral no Python. Quem acompanha aqui o canal já está careca de saber que a gente utiliza bastante ela, tá bom? Bom que a gente reforça um pouco dos conhecimentos nessa biblioteca que é poderosíssima. Com os nossos dados já baixados e já tratados e manipulados, a gente começa a treinar o nosso modelo. A gente consegue treinar um modelo específico para quê? Para prever as tendências no preço de uma ação, tá bom? E para isso a gente vai utilizar um modelinho específico para séries temporais, que é justamente o nosso caso, porque afinal a gente está baixando uma série histórica dos preços de uma ação e esses preços eles estão referenciados, ordenados pela data. A cada dia eu tenho um diferente preço da ação, então eu tenho valores ordenados pela data e isso é uma série temporal, beleza? E esse modelinho aqui é bem interessante, ele é exclusivo, né? Ele é específico para séries temporais, que, repito, é o nosso problema de hoje, e ele é feito, construído em cima desse outro modelo chamado Profit, da biblioteca, da empresa Meta, do Facebook, tá bom? Inclusive, a gente já fez um videozinho aqui no canal ensinando a usar, fazer previsões usando esse modelo da Meta, o Profit. Então, já vou deixar aqui no card para você ter como estudo complementar, tá bom? Bom que você conhece esses dois modelagens, esses dois diferentes modelos. Tranquilo? Com o nosso modelo treinado, a gente precisa avaliar ele. A gente tem que validar esse modelo. Não adianta a gente só treinar ele e aceitar como verdade absoluta que esse modelo está bom e vamos aceitar as previsões que ele faz. Não. Você tem que ver, depois desse modelo treinado, você tem que validar, você tem que ver se as previsões que ele está fazendo estão fazendo sentido, se esse modelo está bom ou se ele está ruim, se ele está prevendo bem ou não a tendência nos preços das minhas ações. No caso, da minha ação que eu estou querendo prever. Tranquilo? E feita essa avaliação, sabemos se ele está bom ou se ele está ruim, de preferência ele está bom, a gente já consegue fazer, a gente consegue ter confiança para prever o futuro. E é justamente o que a gente vai fazer. A gente vai pegar esse modelinho treinado e prever os próximos 365 dias, vulgo o próximo ano, tá bom? Então, vamos lá, já falei bastante, espero que tenha clareado um pouco a nossa mente aqui
e bora para o código. Vamos traduzir isso aqui para código. Então, vamos lá. Já abri aqui o meu VS Code. Vou abrir aqui para vocês. Eu tenho um códigozinho aqui do zero para a gente fazer juntos, né? Como sempre aqui no canal. Beleza? Então, vamos lá. Primeiro passo que a gente tem que dar é importar as bibliotecas necessárias. Hoje a gente vai precisar de algumas aqui. Beleza? Então, vamos lá. Primeiro que a gente vai importar é a Matplotlib para visualização de dados. A gente vai importar aquela Yahoo Finance que eu comentei aqui com vocês para poder fazer um download dessa série histórica, né, para manipular esses dados, obter esses dados financeiros, né? A gente vai usar a nossa biblioteca Pandas para manipulação de dados e a gente vai importar algumas funções da biblioteca Scikit-learn, que é uma biblioteca bastante utilizada para machine learning no Python, beleza? E também vamos importar essa classe, né, esse objeto NeuroProfit, que é justamente esse modelo que a gente quer treinar, que a gente quer utilizar, da biblioteca NeuroProfit. Então, para você ter acesso a todas essas bibliotecas aqui, você vai ter que rodar esse comandinho que eu já deixei aqui para vocês. Posso até deixar aqui vou deixar, na verdade, aqui no link da descrição, beleza? Para vocês só copiarem e colarem. Caso você não queira no link, já vi aqui, ó, já tenho esse código aqui, já vi esse comandinho aqui, abre o seu terminal aqui, ó, terminal, novo terminal, copia aquele comando, como eu peguei aqui, ó, show, e cola aqui, basta dar um enter, em poucos segundos, menos de um minuto, você já vai ter instalado todas essas bibliotecas e as suas dependências, você já pode voltar para o código, a gente vai estar pronto. Eu não vou rodar, porque eu já tenho tudo instalado, beleza? Mas eu recomendo que você faça isso. Então vamos lá, primeira coisa que a gente já fez, que é importar as bibliotecas. O que a gente vai fazer agora? Já que importamos as bibliotecas, vamos importar essa série histórica, essa base de dados, vai servir como, de fato, a base para treinar e avaliar o nosso modelo, tá, pessoal? O que eu vou fazer aqui? Hoje eu selecionei a ação da Samsung, beleza? Eu selecionei ela por acaso, eu gosto da Samsung, mas você pode buscar qualquer outra ação, né? Qualquer outro ticker que, por exemplo, eu quero prever a Apple. Você pode fazer isso também. Você pode adaptar esse códigozinho, só mudar o ticker aqui e rodar esse modelo para essa ação que você quiser, tá bom? Mas vamos focar aqui, pelo menos nesse vídeo, eu vou fazer em cima da Samsung, beleza? Mas uma atenção aqui, você tem que saber exatamente qual o ticker dessa ação no devido mercado que ela está listada, tá bom? Se eu não me engano, a Samsung está listada lá no mercado do Japão, né, nem na bolsa do Japão, de Nakai, e nem está na bolsa do S&P 500, por exemplo, bolsa americana, norte-americana. Para você saber exatamente o ticker dessa sua ação, da sua empresa, eu recomendo que você vai fazer o seguinte, eu vou deixar o link aqui também na descrição, tá, pessoal? Você pesquisa aqui por Yahoo Finance, beleza? E aqui você pode pesquisar a ação que você quer. No meu caso é Samsung, beleza? Quando eu clico aqui em Samsung, olha que interessante, ele já me dá o tickerzinho dela, que é justamente esse valorzinho, essa string, né, esse texto que eu copiei e colei aqui no meu código, no meu Python, beleza? Então, por exemplo, se você quisesse prever a Apple, por exemplo, você escreveria Apple aqui, pegaria esse ticker aqui, a APL, colaria lá no seu código, beleza? Outra coisa que eu vou passar aqui as datas de início e final para o download dos meus dados. Eu comecei ele desde 2015 e terminei em 2025, no caso ele vai pegar o último dia de 2024, né? Ele não inclui esse 2025, e eu acho que já é um histórico interessante, né? Já tem 10 anos de dados aí, de histórico de ação, para treinar o nosso modelo. Você pode ir para trás quanto você quiser, na verdade, quanto quiser não. Desde quando você tem ações, né? Você tem o histórico de preços para essa ação, quando ela começou a ser listada, beleza? Mas eu separei 10 anos de dados aí, para a gente comprimir, ter um intervalinho bem definido aí para trabalhar. Então vamos lá, já tem essas informações de entrada, vamos pegar essas informações e de fato baixar o histórico de ações, de preços para essa ação nesse período. Como é que a gente faz? Vamos utilizar a biblioteca Yahoo Finance, como eu falei para vocês, e aqui eu apelidei ela como YF, tá, pessoal? Então eu vou chamar ela pelo apelido que eu dei para ela, que é YF. Aqui eu vou usar uma função de download, um nome bem intuitivo. O que eu vou passar aqui? Eu vou passar o código da minha ação, esse tickerzinho aqui, e como eu setei, eu configurei um período de início e fim para download desses dados, eu vou indicar isso também para o Python. Como é que eu faço? Eu passo um parâmetro chamado start, né, início, e vou passar justamente a minha data de início, que está nessa variável início aqui, beleza? Que no caso é 2015, show? E também vou fazer a mesma coisa, mas para o final, né? Para o período final dos meus dados, que está onde? Está na minha variável final, que no caso aqui é 2025. Também vou passar um parâmetrozinho chamado aqui, ó, meio estranho, Multilevel Index. Eu vou passar esse valor como falso, tá bom? Só para a gente obter esses dados aqui no formato que a gente quer, um formato melhor para a gente lidar aqui no Python, beleza? E evitar que tenha um formato, uma tabela, né, um data frame
multidimensional, com mais de 2 dimensões. Eu não quero mais de 2 dimensões. Eu quero só 2 dimensões, minhas colunas e meu índice, beleza? Então vamos lá, vamos rodar isso aqui. Ele demora um pouquinho, né? Porque ele tem que, na verdade não, acabei de encontrar, demorou menos de 2 segundos para baixar esse histórico completo de dado, de histórico de previsão, desculpa, de preços dessa ação aqui. Então foi bem rapidinho. Eu só chamei aqui a minha variável dados, em que eu armazenei esses dadozinhos aqui, tá bom? Para eu chamar ela e visualizar qual o resultado dela. Olha que interessante. Eu tenho aqui meu índice do meu data frame, dessa minha tabela, que são as datas, beleza? Estou numa série temporal, lembramos disso. Eu tenho aqui algumas colunas. Eu tenho essa coluna de close, que é de fato o preço de fechamento daquela ação naquele dia. Inclusive, essa coluna que nos importa, a gente está querendo prever esses valorzinhos aqui, o preço que a ação fechou naquele determinado dia, beleza? Eu tenho aqui o preço de alta, né? Qual foi o máximo valor de preço que ela atingiu naquele dia, e a mesma coisa para o low, né? Para o baixo, qual foi o menor preço que ela atingiu. O preço de abertura, quanto ela abriu, quanto o mercado abriu, quanto é que ela estava valendo, e também o volume negociado. Como eu disse, todas essas colunas aqui não nos importam. A gente vai estar mais importado com essa coluna de close, né? Coluna de fechamento, preço que ela fechou. Então vamos lá. Já fizemos o nosso primeiro passo, que é o download dos dados. Lembra aqui do nosso brainstorming, pessoal? Aqui, esse baixar série histórica a gente já fez, que é o nosso primeiro passo. Agora vamos para o segundo, que é a formatação e tratamento dos dados. Então, vou voltar lá. Vamos lá. Umas coisas que a gente vai ter que fazer. Um passo essencial, tá, pessoal? Quando você está lidando com datas aqui no Python. Você precisa certificar que essas datas, nesse caso, os valores que estão nesse índice aqui, estão sendo tratados como objetos datetime. O Python tem que entender essas datas como objetos datetime, beleza? Como é que a gente vai fazer isso? Primeiro vamos verificar se de fato essas datas já estão como datetime ou a gente vai ter que fazer essa conversão. Como eu disse, as datas estão no índice do meu data frame, beleza? Então como é que eu acesso elas? Chamando o nome do meu data frame, que eu apelidei de dados, né? Eu dei o nome de dados, e acessando o atributo index, né? O índice desse data frame. Aqui vocês conseguem ver que já tem a matriz, né? A sequência com essas minhas datas, beleza? Eu consigo ver aqui que eu já tenho meus dados no formato de datetime. Tá vendo esse valorzinho aqui de type igual a datetime? Beleza. Então eu já tenho esses dados, já estão sendo considerados, tratados como objetos datetime. Então nem preciso fazer essa conversão aqui. Vou até comentar essa linhazinha aqui. Caso eu tivesse que fazer essa conversão, seria muito fácil. Vou até deixar aqui, só para vocês, seria redundante, mas só para vocês aprenderem. Como é que eu faria isso? Eu sobrescreveria esse meu índice, né, que, onde estão minhas datas. Vou usar uma função da biblioteca Pandas, que se chama toDateTime. Então, primeiro eu chamo a biblioteca Pandas, que eu aprendi como PD, e eu chamo a função, e passo como parâmetro os próprios valores que eu quero converter para datetime, que de novo estão no índice, beleza? Com essa linha aqui eu garanto que esses dados estão sendo convertidos para objetos datetime, e show, não vou ter problemas com datas aqui no meu código, com datas aqui no Python. Então vamos lá. Vamos só dar uma olhada de novo no formato dos nossos dados, só para exemplificar qual o tratamento que a gente vai ter que fazer, na verdade. Então vamos lá, eu quero manter só essa coluna de close, beleza? E eu vou tirar essa minha coluna de data, no caso é o índice, eu vou tirar ela do índice para ela virar uma coluna. Só porque na hora que a gente treina esse modelo NeuroProfit, que eu falei para vocês, ele pede que essa coluna, esses valores de data sejam uma coluna. Não pode estar no índice, tá, pessoal? Então como é que a gente vai fazer isso? Primeiro vamos acessar só essa coluninha de close aqui. Como é que eu faço isso? Dados igual, vou repetir o nome do meu data frame, que se chama dados, vou abrir um colchetes, vou abrir outro colchetes e vou passar o nome da coluna que eu quero manter, que no caso é essa close aqui. Ó. Tem que ser igual como está escrito aqui, beleza? Se eu faço isso, eu já vou conseguir selecionar essa coluninha aqui. Ó. Vou até rodar esse código aqui para vocês verem. Olha que interessante, filtrei só essa coluna. Agora, como eu disse, eu quero sumir com essas datas do índice e quero trazer ela para uma coluna aqui. Como é que eu faço isso? Depois que eu faço essa filtragem da coluna, eu passo um método chamado reset, né, resetar o índice. E só faço isso, não preciso passar nenhum parâmetro aqui, nenhum argumento para ela. Quando eu rodo isso, olha que interessante. Minhas valores de data deixaram de ser o índice e viraram uma coluna, tá, pessoal? E o índice virou esse padrão aqui, só o número de cada linha. Tranquilo? Tudo isso eu estou fazendo porque quando eu vou treinar o meu modelo de NeuroProfit, né, que eu estou usando aqui esse modelo que a gente vai usar hoje, ele pede esse formato, é uma exigência dele. Então a gente tem que seguir o formato que ele pede, senão vai dar erro. Beleza? Última coisa, eu preciso do seguinte, esse meu modelinho, que pelo visto você sabe que ele é chato, em termos de exigência, ele pede que minha coluna de data se chame DS, com D e S minúsculo, tá bom? Esse DS aqui. E minha coluna que tem os valores que eu quero prever,
beleza? Se chame Yzinho minúsculo, seria Y aqui. Então vamos só renomear essas colunas aqui. Como é que eu faço isso? Ó? Eu vou acessar o atributo chamado columns, né, colunas desse meu data frame, e vou passar uma lista com os novos nomes que eu quero. E como eu disse aqui, como é uma lista, vou botar entre colchetes, como eu disse, o primeiro de data aqui se chama DS, tem que se chamar DS, show. E o meu segundo aqui de valores não pode ser close, tem que ser esse Yzinho aqui. Agora, quando eu rodo esse código, olha que interessante, ele já consegue fazer todo esse tratamento, né? Preparar os meus dados com o formato que o meu modelo pede. Beleza, pessoal? Então, formatação de dados foi algo breve, bem tranquilo. Vamos partir agora para o terceiro passo, que é qual? Que é o treinamento, vou até tirar isso aqui, que é o treinamento do nosso modelo. Lembra? Vamos para o terceiro passo, com os dados já pré-processados, tratados, eu vou treinar esse meu modelinho NeuroProfit. Vocês vão ver que eu vou fazer isso em uma linha, tá, pessoal? Vou criar uma variável chamada model, na verdade vou até chamar modelo, né, porque eu estou criando variáveis em português, então vamos manter esse padrão, tá bom? O que eu faço aqui? Eu vou chamar aquele meu modelinho, aquele objeto que a gente importou lá no início, pessoal. Lembra aqui, ó? Esse aqui. Vamos importar ele aqui, beleza? Só vou abrir e fechar parênteses. Eu poderia passar aqui vários parâmetros. Esse modelo aqui, ele aceita vários parâmetros para você customizar ele, para achar a melhor parametrização possível. Mas, por enquanto, eu não vou passar nada. Vou manter tudo o padrão. Tudo que ele recebe vai ser, todos os parâmetros vão ser os padrões que ele recebe naturalmente, sem eu ter que forçar, ter que imputar uns valores específicos para alguns parâmetros. E, beleza, aqui eu já crio meu modelo, falta treinar ele. Olha como é fácil treinar ele. Eu só vou pegar, vou chamar esse meu modelinho, que eu apelidei como modelo mesmo, nessa variável modelo, e vou chamar um método chamado fit, tá, pessoal? E o que eu vou passar aqui? Eu vou passar os dados em que eu quero que ele treine, que esse modelo treine em cima. Quais são os dados? Justamente os dados que estão nessa variávelzinha aqui, chamada dados, né? Essa tabela chamada dados. Então, vou passar dados, beleza? Eu vou rodar, mas isso aqui demora um pouquinho, tá, pessoal? Por quê? Ele vai rodar uma série de vezes, né? Ele vai fazer várias iterações, que a gente chama, para poder achar a melhor parametrização possível, tá bom? Se eu quisesse agilizar esse treinamento aqui, eu poderia passar um parâmetrozinho chamado n-epochs, que é o número de iterações, vamos dizer assim, e diminuir, sei lá, para 10, por exemplo. Mas antes, deixa eu só explicar para vocês o que seriam essas iterações, esses epochs, tá bom? É quantas vezes o seu modelo vai repassar pelos dados que você está treinando, quantas vezes ele vai repassar os dados para poder fazer o treinamento. Então, naturalmente, né, se a gente pensar na teoria, né, na lógica, quanto mais iterações, quanto mais vezes esse modelo vai repassar pelos seus dados, teoricamente é o melhor aprendizado possível. Vou fazer uma analogia que eu acho que vai facilitar o entendimento de vocês. Vamos supor que vocês estão se preparando para uma prova de literatura. E essa prova ela vai ser baseada em um livro. Por exemplo, Dom Casmurro. Estou chutando aqui, tá bom? Pensa que toda vez que você lê esse livro, do início ao fim, para se preparar para essa prova, conta como uma iteração, como um epoch, tá, pessoal? Então, teoricamente, quanto mais vezes você lê esse livro aí, tá bom? Mais preparado você vai estar. E é basicamente isso aqui. 10 vezes quer dizer que ele vai repassar 10 vezes pelos seus dados, pela sua amostra de dados, para poder treinar. Mas cuidado, pessoal. Embora a lógica indique que quanto mais iterações, melhor aprendizado, cuidado, o exagero sempre pode dar problema, pessoal. Porque se você botar muitas iterações, pode ser que o seu modelo vai passar tantas vezes por seus dados que ele vai ficar viciado nos seus dados. Ele só vai conseguir prever os seus dados. Quando você jogar ele para a vida real, tentar prever outros tipos de dados, ele vai dar ruim. É o que a gente chama de overfitting, quando o seu modelo fica viciado nos seus dados de treinamento. Então, na hora que você vai jogar ele para prever dados que ele nunca viu antes, ele vai performar muito mal. Então, cuidado, tente achar o equilíbrio. E o equilíbrio justamente é você não passar esse valorzinho aqui, porque por padrão ele calcula o número de iterações automaticamente com base no tamanho dos seus dados. Então, deixa aqui como padrão, sem fornecer esse valorzinho. Ele vai demorar mais um pouquinho, porque por padrão ele já joga um valorzinho até alto. Ainda mais que a gente tem uma série histórica razoavelmente boa, né? Quase 2.500 dados. Se eu não me engano, vamos ver aqui, ó. Olha aqui, ele setou o número de iterações para 90, e aqui ele está rodando, tá vendo esse progress barra de progresso, ele está no 47, na metade. Então, vou parar um pouco aqui e vejo vocês daqui a pouco, quando isso aqui rodar. E pronto, já rodou aqui, demorou quase 5 minutos, beleza? Mas muito por conta dessas 90 iterações que ele setou aqui automaticamente. Então, basicamente, o meu modelo repassou 90 vezes pela minha amostra de dados, que tem mais ou menos 2.500. Então, naturalmente, demora mesmo.
E o resultado, basicamente, tem algumas... Não é erro isso aqui, é só algumas mensagens, né, algumas informações, principalmente informações de progresso, beleza? Ele dá aqui mais ou menos, ele te dá o resultado de cada iteração. Tanto que eu tenho 90 linhas, porque eu tive 90, beleza? Então ele vai passando esses dados até minimizar o erro e achar o melhor parametrização possível do seu modelo, beleza? Então um parâmetrozinho bem interessante. Agora, com os nossos dados, nosso modelo treinado, a gente já consegue fazer as previsões para o futuro, tá, pessoal? E como é que a gente vai fazer isso? Aqui eu até criei uma variável chamada dados futuros. Eu vou chamar o meu modelo, que eu chamei de modelo mesmo, a variável modelo, tá bom? E vou chamar um método chamado makeFutureDataFrame. Então, criar um data frame, criar uma base de dados futura, né, com dados futuros. Eu vou passar aqui como parâmetro os meus dados históricos, que está na variável dados, beleza? E o número de períodos, né, no caso aqui de dias, né, porque meu data frame, uma base de dados original, é na resolução diária, tá bom? O número de dias que eu quero prever para frente. Então, vou botar aqui 365 dias. Aqui eu já consigo criar uma data frame, um data frame com dados de previsões futuras, tá bom? Agora, o que a gente vai fazer, tá, pessoal? A gente vai pegar o nosso modelo e prever, de fato, esses dados futuros. Aqui eu só estou criando as minhas datas futuras que eu tenho que prever. Agora eu preciso, de fato, prever. Como é que eu faço isso? Vou chamar o meu modelo, que eu chamei de modelo, tá bom? E vou chamar um método chamado só isso. Só isso não. Eu preciso passar aqui os dados futuros, né, as datas futuras, melhor dizendo, que eu preciso prever. Só nessa brincadeira que a gente consegue fazer as previsões para os próximos 365 dias, no nosso caso, tá bom? Então, vamos lá. Agora vamos fazer o seguinte. Lembra que eu disse para vocês que eu preciso validar o meu modelo? Não posso só fazer as previsões, eu preciso olhar para trás e validar o nosso modelo para ver se ele está fazendo um bom ajuste nos dados, se as previsões fazem sentido ou não. Assim eu tenho mais confiança para prever o futuro. E como eu tenho que fazer essa validação para trás, né, históricas, eu também tenho que pegar o meu modelo e prever ele nos meus dados históricos, meus dados passados, para ver como ele se comportou lá atrás, como ele teria previstos esses dados históricos lá para trás, entre 2015 e 2024, para ser mais preciso, tá bom? Como é que eu faço isso? Faço a mesma coisa que eu fiz em cima, mas em vez de dar os dados futuros, eu dou o quê? Os meus dados, né? Os meus dados passados, que estão nessa variável dados aqui em nossa história. Vou rodar esse códigozinho aqui e vamos dar uma olhada nos resultados dele, tá bom? Se eu chamar aqui, por exemplo, aqui de novo, pessoal, não é erro, é só algumas mensagens, beleza? E aqui, se eu chamar, por exemplo, aqui as previsões futuras, tá bom? O que eu vejo aqui? Opa, escrevi errado. Previsões futuras. Eu tenho aqui um data frame, beleza? Então eu tenho todas as minhas datas futuras que eu previ e as minhas previsões. Está nessa coluna YHAT aqui, beleza? Tem algumas outras componentes, como tendência, sazonalidade, que eu poderia plotar, né? Visualizar elas fazendo o seguinte, ó, chamando meu modelo, chamando um método chamado plot components, né, de plotar componentes, e passando minhas previsões futuras. Olha que interessante. Quando eu rodo isso aqui, se eu analisar principalmente a tendência, eu consigo ver se nos próximos 365 dias, no nosso caso, a nossa ação ela está com uma tendência de subida ou descida. Olha que interessante, ele está prevendo uma tendência de subida. Então, provavelmente, se eu botar um dinheirinho aqui, pode ser que eu ganhe dinheiro. Pode ser, né? Eu digo pode ser porque tem muita incerteza aqui. Tem algumas componentes de sazonalidade, mas não vamos olhar para isso aqui, porque a ação não tem muita sazonalidade. Eu olho mais para a tendência. Então, vamos lá, vamos olhar passar. Agora, vamos fazer o seguinte. Como eu disse para vocês, eu tenho que avaliar o meu modelo. E nada melhor do que criar um gráfico para ter uma noção, né? Para olhar, pelo menos visualmente, qualitativamente, se meu modelo está fazendo previsões interessantes ou não. Lembrando que aqui, pessoal, lembrando que criar gráficos no Python não envolve muita lógica. Então, não vou perder tempo aqui nesse vídeo ensinando a criar essa figura, tá bom? Basicamente, eu vou passar rapidinho o que eu fiz aqui. Aqui eu estou criando a minha figura, como se fosse meu quadro branco e meu eixo de plotagem, beleza, tá bom? Aqui eu estou plotando, né, no formato de gráfico de linha, as minhas previsões históricas em vermelho. Lembrando que as minhas previsões históricas estão nessa variável previsões históricas que eu criei aqui em cima, tá, pessoal? Só subir rapidinho. Aqui, ó, tá vendo? Estão nessas previsões históricas. Eu também quero plotar as minhas previsões futuras, olhando para o futuro, que é justamente o que eu faço. Vamos voltar para lá. Além de prever as minhas previsões históricas, né? Eu prevejo também as minhas previsões futuras, boto em azul, só para dar uma destacada, beleza? E além das previsões, eu ploto de fato meus dados medidos, né? Os preços das ações que foram de fato observadas. E eu botei aqui em verde.
para ter toda essa diferenciação aqui, ficar bem visual, bem visualmente apresentável. E olha que interessante, verde seriam os dados históricos, de fato, que foi observado, e vermelho seriam nossas previsões históricas. E olha que interessante, ele está prevendo até que bem a tendência dos meus dados, a tendência no preço das ações. Por exemplo, aqui, entre 2020 e 2022, olha que interessante, ele preveu essa tendência de subida nas minhas ações. Inclusive, se eu tivesse confiado no meu modelo e tivesse feito um aporte aqui em 2020, em 2022 eu já teria desembolsado uma grana. Eu viria aqui e rodaria de novo o meu modelo para ver o que ele está prevendo para os próximos dias, meses, até mesmo ano, para ver se eu venderia as ações, depois de ter um baita lucro aqui, se eu venderia ou se eu mantivesse. Se ele estivesse me dando uma tendência de alta aqui, eu ia segurar mais um pouco, beleza? Depois de realizar o lucro. Mas se eu rodar esse modelo aqui, eu veria que ele preveu muito bem, inclusive, essa tendência aqui de queda, vai ter uma caída, né, das minhas ações, tá, pessoal? Então, eu venderia aqui. Então, olha que interessante, você pode criar modelos desse para embasar algumas decisões, tá bom? Então, lembrando que tem muita incerteza. Então, cuidado, ainda mais se você for usar isso para fazer dinheiro. Não recomendo só para fins de estudo, tá, pessoal? Então, se você de fato trabalhar nesse mercado aí, ser um expert, você tem mais confiança, aí você começa a aprimorar seus modelos aqui, aprimorar metodologias como essa, para poder embasar, tomar decisões. Mas, por enquanto, a gente só está fazendo por estudo, beleza? E aqui em azul, eu tenho as minhas previsões futuras. Então, o que ele está vendo aqui, está me prevendo que vai ter um leve aumento, uma tendência leve aumento aqui nos dados, nos preços das ações, mas não é nem uma tendência de alta, é mais uma lateralização. Mas eu vi que ele errou bastante aqui nesse iniciozinho aí de 2024. Então, talvez essas previsões para frente não sejam muito confiáveis. Mas olhando aqui para trás, o modelo foi bem satisfatório, cumprindo o meu objetivo, que é prever corretamente a tendência. Eu não estou preocupado em prever o preço da ação ali na vírgula. Afinal, isso é extremamente difícil, ainda mais no mercado de ações sendo algo extremamente volátil. Eu estou preocupado em prever a tendência, se a ação vai subir ou vai descer ao longo dos próximos dias, meses e anos, tá bom? Eu vejo que até está interessante, pelo menos de maneira qualitativa, visualmente olhando. Vamos confirmar isso de maneira quantitativa, com números, com estatística, pessoal. Como eu quero avaliar se esse meu modelo está prevendo bem a tendência ou não dos meus dados, eu vou usar uma métrica que avalia justamente isso. O quanto o seu modelo explica da variância, do comportamento dos seus dados. E tendência está dentro desse mundo aí de variância e comportamento. Que métrica é essa? É o que a gente chama de R2, coeficiente de determinação. Lembra que lá em cima eu importei algumas funções? Isso aqui são métricas, tá bom? Métricas para avaliar o modelo. E a primeira é essa R2 aqui que a gente vai utilizar agora. O que a gente vai fazer? Vou chamar esse R2 score, tá bom? E primeiro ele me pede aí o meu Y-True. O que seria o meu Y-True? Seria, de fato, meus dados observados, tá, pessoal? E quais são os meus dados observados? Eles estão aonde? Eles estão na minha variável dados. Eu posso até pegar da minha variável previsões históricas. Só para vocês verem o formato dela aqui, nas previsões históricas, ela tem o quê? Eu tenho essa minha coluna de Y, que seriam os valores observados naquela data, no passado, e tem essa coluna Y-hat1, que seriam as minhas previsões para aquele dia no passado. Então, posso trabalhar em cima dessa base de dados, dessa variável previsões históricas. Então, meu Y2, o que foi de fato observado, eu vou acessar a minha coluna Yzinho, tá bom? Yzinho, que são os dados reais dessa minha base de dados, beleza? E aqui ele me pede também YPRED, o que foi previsto para aquele histórico, para aquele período que você está avaliando. O que é? É justamente essa coluna aqui, YHAT1. Então, eu posso copiar, posso fazer a mesma coisa que eu fiz ali para o Y2, mas em vez de acessar a coluna Y, eu acesso a coluna YHAT1. Vou rodar esse código aqui, e eu tenho esse valor de 0,95, basicamente 0,96. E já adianto para vocês que isso aqui é excelente. Quanto mais próximo, esses valores aqui de R2, eles vão variar de 0 até 1. Quanto mais próximo de 1, melhor. Quer dizer que seu modelo explica melhor, explica mais a variância dos seus dados. Então, nesse caso aqui, o valor de 0,96 é quase que perfeito, pessoal. Lembrando que 1 é a perfeição. Vamos dizer assim, o ideal, vamos dizer. Eu estou em 0,96. Significa o quê? Que meu modelo está explicando 96% da variância dos meus dados. Ou seja, ele está cumprindo muito bem, tá bom? Pelo menos olhando o histórico, o passado, ele está cumprindo muito bem o objetivo dele, que era o quê? Prever a tendência dos meus dados, tá bom? Se eu quisesse avaliar o quanto ele erra, né? Quanto ele erra na média, para eu avaliar
quanto ele está errando para prever o valor exato na vírgula. Lembrando que eu não estou interessado nisso, quero prever a tendência. O que mais me importa para avaliar esse modelo é essa métrica R2. Mas vou ensinar aqui para vocês uma métrica de erro, tá bom? Eu vou olhar aqui, tem uma métrica de erro muito famosa que é o erro médio absoluto. Em média, quanto o seu modelo erra. Eu vou começar com Mean Absolute Error, que eu importei também lá em cima, junto com o R2, aqui, ó, tá vendo? Esse Mean Absolute Error. E vou rodar da mesma maneira que eu fiz o R2. Ele pede meu YPRED, né, meu valor previsto, e meu valor observado. Mesma coisa que eu fiz aqui em cima. Vou rodar, ele me dá esse valor aqui, 2.700. Então, em média, o seu modelo erra, ele erra em reais, né? Em reais, não sei qual o valor aqui, não sei se é dólar, não sei se é a moeda lá do Japão, não sei o que é isso, mas é sempre na unidade dos dados, enfim, ele erra em 2.700 reais, ou seja, na moeda. Comparando a previsão dele, o preço que ele preveu com o preço exato. Lembrando que eu não estou interessado nisso. E outra coisa interessante é que geralmente isso aqui não é muito apresentável, não é muito interpretável, tipo 2.700. Se eu não sei a unidade dos meus dados, que no meu caso aqui agora, não sei se está em reais, em dólar, não sei o que está, beleza? Provavelmente ele está em moeda local da onde ela está listada. Mas enfim, em vez de pegar os valores da unidade dos dados, você pode pegar os valores percentuais, que são muito mais interpretáveis, né? Você tem noção ali de quanto seu modelo erra percentualmente, em porcentagem. Então, em vez de Mean Absolute Error, eu boto Mean Absolute Percentage Error, que eu importei lá em cima também. Vou rodar, e olha que interessante, isso aqui está em, eu teria que multiplicar por 100, né? Só para a gente ver em termos de percentual. Aqui, vou multiplicar por 100. Em média, o meu modelo erra 7% o preço da minha ação, que é relativamente alto, né? Às vezes, quando você quer prever o preço de uma ação, você erra 7% para cima ou para baixo, é bastante, ainda mais para a galera que faz day trade. Isso é bastante, pode significar muito dinheiro, tá bom? Mas lembrando que esse não é o objetivo do meu modelo. Não quero prever o valor da ação na vírgula, quero prever a tendência. Então, eu não vou olhar muito para essa métrica de erro, vou olhar mais para essa métrica aqui, que é o R2, que a gente viu, vou até comentar, que está excelente na casa de 0,95, 0,93, 96, que eu estou muito feliz com isso. Se eu quisesse ainda mais melhorar o meu modelo, o que eu recomendaria vocês fazerem? Dá uma estudada no modelo NeuroProfit em si, para ver quais os parâmetros que ele aceita. E para isso você pode vir aqui na documentação, até separei aqui, ó, você pode vir na documentação dessa biblioteca, né, desse NeuroProfit, beleza? Eu posso olhar aqui, por exemplo, toda a documentação, no caso aqui eu tenho acesso a todos os parâmetros e a descrição dele, você pode dar uma olhada aqui, mas melhor ainda, se você for iniciante, até eu sou um pouquinho mais avançado, eu gosto de fazer o seguinte, eu gosto de ver os tutoriais que a galera apresenta, né, no próprio site oficial dessa biblioteca. Dá uma olhada aqui nos exemplos, dá uma olhada nos parâmetros que ele passa, nas explicações. Tem até, por exemplo, uma coisa que eu já vi aqui, tem esses exemplos práticos aqui. Ele tem projetos práticos envolvendo esse tipo de modelo. Então, por exemplo, aqui, ele está criando um modelinho aí para previsão de... Esse aqui eu gostei. Ele está prevendo usando um modelinho para prever o quê? A energia dentro de... Aqui, se eu não me engano, aqui, ó, prever energia dentro de hospital, aqui prevendo irradiação solar para energia solar. Então tem vários exemplos aplicados e reais, bem interessante para você praticar. Também vou deixar um pouco os links aqui na descrição para te ajudar. E como eu disse, se você gosta de Python para finanças, se quiser se aprofundar um pouco mais nessa biblioteca Yahoo Finance, eu achei também esse blogzinho aqui, enfim, com várias explicações bem interessantes, também vou deixar na descrição. Então era isso que eu queria apresentar para vocês, modelinho bem interessante, espero que vocês tenham aprendido um pouquinho, pratica esse código aqui, vou deixar tudo, enfim, todos os links aqui, tudo que eu puder eu vou botar na descrição. Então, vou ficando por aqui, ótimos estudos, não se esquece de se inscrever no canal para mais conteúdos como esse. Até a próxima!